aqui, eu passei boa parte do tempo dessa semana configurando e programando o Replit, porque no Moodle a gente não vai ter como usar o TypeScript no Moodle esse semestre, por causa de limitações lá do plugin, eles não vão fazer atualização no meio do semestre, aí teria que fazer um Moodle só pra gente, o que é muito ruim. E o JavaScript, ele tem um suporte muito ruim, a gente já viu que tem muito erro que ele não pega. Então, eu consegui configurar e eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Se vocês não fizeram o clone ainda, vocês podem pegar o Arcade e aí a gente pode fazer amanhã lá no laboratório, né? Ou então vocês fazem na casa de vocês. Vocês vão pegar esse Replit aqui, Arcade. E aí, quando vocês abrirem, ele vai abrir com essa carinha aqui. Cadê? Perdão. É assim. Ele vai abrir com essa carinha, né? Não sei se vocês fizeram já semana passada. Tá? E aí vocês vêm aqui, pá, clica no fazer o fork, que aí vocês copiam o repositório lá para a conta de vocês. Tem que ter uma conta no Replit. Então, o que é que ele faz? Faz a mesma coisa que o Moodle faz. Tá? Por exemplo, vou apagar aqui. Só que ele organiza as questões dentro de pastas. Então, quando você clica em rodar, ele abre tipo um menuzinho aqui, entendeu? Com opções, né? Help, download, mudar a base de dados, o tamanho do terminal, o modo de visualização, o modo de renderização, rodar um exercício ou finalizar o menu. Por exemplo, se eu clicar em H e dar o Enter, ele vai mostrar o que é que cada comandozinho faz, né? Então, por exemplo, o H mostra o help, o B muda a base de dados, no caso aqui a gente estava para PO, mas se eu digitar o B, ele vai perguntar se eu quero fazer full PD ou PO, no caso aqui a gente quer fazer PO. Tá aqui. O view e o markdown, o view e o mark, ele muda o modo de visualização de lado a lado para up-down, né? Os testes up-down lado a lado, e o mark para se vai renderizar ou não os white space. Então, vamos baixar uma questão. Vou aqui no D de download e aí eu tenho que dizer qual é a questão que eu estou trabalhando. No caso, por exemplo, a calculadora é o 001. Por exemplo, vou fazer em TypeScript, ou então em JavaScript, ou então em sei lá. Eu coloco só o TS, dou Enter, e aí ele baixa os arquivos da questão e coloca na pasta 001, que é a pasta da questão. Às vezes ele não carrega, ele fica sem sincronia e ele não carrega todos os arquivos, tá vendo? Então a gente dá um F5 para ele... Perdão, aqui fora. Dá um F5 para ele recarregar e mostrar todos os arquivos. Aqui, todos os arquivos. Os testes. A descrição do problema. A descriçãozinha do problema e o arquivo de rascunho da questão, né? Arquivo de rascunho. E para rodar os testes, no caso aqui é só voltar para o console onde a gente estava, ou então apertar o botãozinho verde de novo. E aí a gente coloca rodar, ou no caso o 001 que a gente já baixou. Soluções compiladas, tipo o C++, ou no caso do TypeScript, que ele tem que compilar, ou não, na verdade é transpilar, para depois executar, ele leva aí uns 20 segundos para poder rodar. Então, ele é lento por causa que a gente está numa máquina virtual, e a máquina virtual tem uma limitação de CPU muito alta. Então, acaba demorando mais tempo do que se você fizesse na sua máquina, que seria basicamente instantâneo. Né? E aí depois eu mostro como é que você, por exemplo, poderia rodar no seu próprio computador. Mas aqui, a ideia é que aqui você não tem que instalar nada, não tem que configurar nada, já está tudo funcionando assim, por default, né? Então, assim, entendendo como é que funciona isso daqui, aí eu mostro como é que configura, como é que instala na própria máquina, tá? Então, por exemplo, aqui ele mostra aqui a entrada, iniciar, recarregar, dividir. Essa é a saída esperada,
e essa foi a saída do código. Por exemplo, na hora que ele manda mostrar, o display ele não mostra nada. Mas era para mostrar que não dá para fazer divisão por zero. Tá? Então, é esse o sistema. Né? Dá para fazer todas as atividades do Moodle por aqui. Já tem a ideia configurada. Você quer fazer outra atividade, é só, por exemplo, no caso aqui, parar e voltar, ou voltar para o console. Né? Aqui no caso do console, eu quero baixar a atividade 002. Então, eu vou fazer aqui o download da 002, que é o carro. A gente estava fazendo em JavaScript. E no caso, ele baixa 002. Não está mostrando o arquivo, né? Aquele arquivo inicial. Se eu mandasse rodar 002, que eu já baixei, ali já roda os testes e ele já mostra aqui os testes, né? Os que passaram e as linhas que não deram match, né? Por exemplo, ele manda mostrar a saída esperada, que a quantidade de passageiros, gasolina e quilometragem seja essa, mas o que está saindo é undefined, porque a gente não configurou no programa nada. Okay? Aí, no caso, ele já carrega o último comando aqui. Se você quiser rodar o 002 de novo, é só dar um Enter. Tá. Então, pronto, só mostrando como é que funciona a ideiazinha para vocês. Que a aula de hoje é sobre TypeScript. A gente vai ver como é que a linguagem funciona. Ver que é a mesma coisa que a gente já viu no JavaScript, só que com os tipos. Então, para fazer aqui, eu vou criar um novo template aqui no caso, novo applet. Vou selecionar aqui o TypeScript e vou colocar aqui introdução. Oi. Se vocês quiserem. Tudo bem. Vamos fazer assim. Porque assim, a gente tem aí 1h30. Aí eu queria começar aqui o bar. Não, vamos logo. O que era? Tu tem como me mandar o código? Lá embaixo, no meio. Entendi. Entendi. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a calculadora. Você não está falando da calculadora? Vou fazer a calculadora. Vou fazer já em TypeScript e a gente vai vendo a diferença on the fly, né? Já rodando. Tudo bem? Vamos ver se dá certo. Carregar aqui. Entender como é que as coisas se montam, né? Então vamos entender aqui. Vou abrir aqui o 001. Vamos entender aqui como é que as coisas funcionam, tá? A gente tem tu tá falando de quê? Se usar bateria, somar, dividir? Tá, tudo bem. Isso daqui você não precisa mexer, tá? Não precisa mexer. O que é que essa linha aqui está fazendo? Ela está fazendo o loop que vai receber esses comandos e invocar as funções. Tá? Então, esse loop de receber os comandos e invocar as funções, você não faz, você não está fazendo o front-end, a parte de
pegar a entrada, invocar as funções e gerar a saída. Tudo isso já está empacotado bem aqui. O que é que isso aqui faz? Por exemplo, se por acaso o teste, perdão, tá aqui, ó. O teste pedir um show, o código vai ver que o teste está pedindo um show e vai imprimir o resultado da calculadora. Então, o que é que ele vai rodar? Esse código aqui do toString. Se o teu código do toString estiver funcionando, essa linha vai funcionar direito. Então, se você não quiser implementar nada, você comenta tudo isso daqui. Você comenta o init, o charge, o chan e o diff. Comentei. Então, agora, o teu código só sabe interpretar um comando, que é o quê? O show. E fazendo o quê? Imprimindo o resultado da calculadora. Se eu mandar rodar... Eu vou rodar aqui o 001, né? Rodar 001. Ele só vai entender um comando, mas todos os outros não vão entender. Por quê? Porque eu comentei todas as linhas. É, 20 segundos. Tá vendo? Então, para todos os comandos, o que é que teu código está dizendo? Iniciar, não conhece esse comando. Carregar, não conhece esse comando. Dividir, não conhece esse comando. Por quê? Porque a gente comentou tudo. Então, essa cadeia de comandos aqui é onde você pendura para cada invocação o que é que o teu código faz. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar o inicial, vou descomentar isso daqui. Exato. Então, o que é que o iniciar está fazendo? O iniciar está pegando o primeiro parâmetro, tá vendo aqui? O primeiro parâmetro e utilizando para inicializar uma nova calculadora. Que quando você cria uma calculadora, ele quer que você defina qual é a bateria máxima, se eu não me engano. Então, você define isso daqui no construtor. Quem é que está invocando o construtor? É o init. O init pega o primeiro parâmetro e joga dentro do construtor e atualiza o objeto calculadora. Então, tanto que agora, quando ele der o init 3, é para criar uma calculadora que tem no máximo 3 unidades de bateria. Agora, esse comando ele entende. Quando eu pedir para fazer um charge, carregar a calculadora, ele vai pegar o primeiro parâmetro e chamar a função recarregar bateria através desse parâmetro. Só que aí você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui na função recarregar bateria e implementar, porque senão ela não vai fazer nada. O que é que o recarregar bateria vai fazer? Vai pegar esse valor e acrescentar a bateria, mas não vai deixar ele estourar ao máximo, né? This.battery mais value. Se a bateria estourar o máximo, né, for maior do que o máximo, então this.battery recebe this.battery max. Pronto. Implementei a parte que carrega a bateria. Então agora ele já deve saber carregar uma bateria. Mas, por exemplo, se eu tentar dividir, ele não vai saber dividir. Era para ele fazer o quê? Na hora que eu tentasse dividir por zero, ele ia falhar dizendo que era divisão por zero. Então, eu tenho que ir lá na parte de divisão e implementar a divisão. Se o denominador for igual a zero, então eu não divido. O que é que eu faço? Falhou divisão por zero. Isso aqui é meu código do console.log, tá? Bem aqui embaixo. Putz, console.log. Isso daqui é o seguinte, porque eu tinha duas formas de fazer isso daqui. Ou eu fazia um if-else gigante, com 500 coisas diferentes, uma para cada entrada, ou então eu guardava esses comandos em algum lugar e colocava eles para serem processados, justamente o que eu estou fazendo. Uma variável para armazenar todos os comandos. E aí eu mando essa variável para o execute. O que é que o execute faz? Ele faz o if-else para a gente.
Ele faz o loop, pegando os comandos do usuário e verificando. Ei, o usuário mandou dividir. Dentro da minha chain, dentro da minha cadeia de comandos, tem alguém que é a divisão? Sim, se tem, aí eu chamo aquela função. Então, o que eu estou pendurando é funções em strings. Tá, é uma forma como eu coloco alguma coisa dentro da cadeia. A gente dá um set nele. O set, a gente coloca algo dentro da cadeia. É porque, assim, existem duas estruturas de dados principais. Só abrir aqui para mostrar, né? Já que vocês perguntaram. Não, tudo bem. Por exemplo, o que é que a gente tem de estrutura de dados normalmente? A gente tem a lista, e aí a gente coloca as coisas dentro da lista com o push, não é isso? Push. Então eu posso colocar o 5 e o 2 dentro da lista. Não. Exatamente. E eu posso remover com o shift ou então com o pop. Se eu der um shift, eu tiro o começo da lista. Eu estou manipulando a lista. Qual é a característica da lista? Eu guardo os elementos em sequência e percorro os elementos em sequência. Esse é o primeiro estrutura de dados comum. A segunda estrutura de dados mais comum é o mapa. No mapa, eu crio ele assim. Entendeu? E a gente pendura coisas no mapa, não em sequência, como eu tivesse numa fila, mas como se eu tivesse com etiquetas. Então, por exemplo, eu posso etiquetar que o nome 1 equivale ao número 1. Estou pendurando, estou etiquetando o número 1 com o nome 1. Eu posso etiquetar, por exemplo, que o cachorro vale 5. Não com um exemplo bom, não. Por exemplo, tudo bem? Ou eu posso etiquetar m.7, porque são etiquetas que gato vale 7. Então, eu posso agora perguntar, ei, eu tenho alguma etiqueta para gato? Eu vou pedir, procura aí dentro se gato está etiquetando alguma coisa. Ele vai dizer que gato está etiquetando o valor 7. Entendi. Se você tivesse um mapa do tesouro e o X ou no lugar do X. A gente chama isso daí de chave-valor. A chave é gato e o valor que ele guarda é 7. Então, ao invés de pensar em índices, elemento de posição 1, 2, 3 ou 4, eu penso em etiquetas, em chaves. Então, por exemplo, eu poderia colocar uma relação nome e altura. Então, vou aqui criar um novo mapa, pessoas, né? Nome e altura, new map. E aí eu poderia vincular o nome da pessoa, pessoas.set. Então, Davi tem 1,78. Pessoas.set. O João tem 1,65. Então, eu poderia perguntar, ei, tem o Davi no meu mapa? Ele vai dizer o quê? Tem alguém etiquetado como Davi? Tem. Qual é o valor que está vinculado ao Davi? 1,78. Então, a forma de guardar qualquer coisa dentro de um mapa, mas eu não acesso ele pelo índice. Ei, me dá o elemento número 5, o elemento índice 5. Isso não faz sentido no mapa, porque as coisas não estão numa sequência. Eu não pergunto o elemento índice 7, o elemento índice 9. Eu digo o elemento chave tal, o elemento chave tal. Entendeu? Então, o que é que a gente está fazendo bem aqui? A gente está vinculando funções, isso é uma função, a chaves. Então, quando ele chega lá e diz assim, ei, tenta fazer um show, aí eu procuro no meu mapa, tem alguma função que é o show? Ah, tem uma função que é o show. O que é que ela faz? Isso. Então, roda ela.
Então é como se fosse, eu estou pendurando um monte de funções nesses vínculos aqui, nessas chaves, e depois eu só faço um loop para poder procurar todas essas funções e executar. E aí a gente fica mais limpo em relação a eu não ter aqui um monte de leitura de dados, impressão de dados e else. Então a gente, assim, abstrai tudo aquilo para um vínculo que é chave e ação. Uma chave e uma ação. Então, se eu quisesse adicionar um novo comportamento, por exemplo, minha bateria desligar, e desligar chamaria o método shutdown, por exemplo. Eu faria isso. Chain.set, qual é o nome do meu método? Por exemplo, desligar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai rodar o calc.shutdown. Entendeu? Então, estou vinculando uma ação. E nessa ação eu estou pendurando uma função. Legal, né? E aí a gente fica, é mais fácil comentar aqui o que eu não quero rodar. Quando você está caçando um erro, você pode comentar tudo que você não está usando para ver se o erro está ali ou não e deixar rodando só aquilo que é importante para você. Olá, pessoal, coisa boa para vocês. Pessoal, tá todo mundo no grupo do Telegram, tem algumas pessoas que não estão, é importante que esteja todo mundo. Hã? Certo? Então, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem no grupo 1. No grupo 1 tem... Aparecendo aqui não. 11 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu 11, né? Então, pelo menos todo mundo que está aqui... Não. Algumas pessoas não entraram, ainda vão entrar, né? Outros não tem Telegram. Você vai entrar ou aqui tu não quer me... Tá. Eu consegui tirar a tua dúvida de onde é que sai magicamente isso daqui. Tá certo? Mas a ideia de a ideia era tirar, assim, limpar essa invocação para que ficasse mais fácil de eu comentar as coisas que eu não quero implementar ou não quero chamar. Porque senão a gente estaria com um if else mais ou menos assim, ó, gigante, tá vendo? Ó? E cada um deles seria uma linha. Então a gente teria uns 30 linhas de if else aqui. Então é mais feioso para chamar. Então vamos lá para o TypeScript aqui. Eu tinha criado um replit novo, não foi? É bom que o pessoal chegue agora e aí eles pegam do começo. Então eu vou rever todos os conceitos de programação de FUP, só que agora no TypeScript para a gente já acompanhar do zero. Tá? Então vamos lá. Diferença 1. Os tipos agora eles são explícitos. Então, se antes você criava uma variável desse sentido aqui, A recebe 5, agora você deve dizer o que é o A. Por exemplo, você pode dizer que o A é um number. E os tipos padrão são número, string. E a gente tem alguns tipos. O tipo undefined é um tipo. É porque é mais fácil. Vocês vão ver que em TypeScript, você acabou de escrever o erro, o editor já diz, eu acho que isso está errado. Entendeu? Então, assim, não vai acontecer de vocês ficarem doidos porque escreveram o nome da variável errado e aí você fica doido para descobrir qual é o nome da variável. É a mesma coisa. Vocês vão ver que é exatamente igual ao TypeScript, com uma diferença. Tudo agora tem um tipo. Como a Marcela falou na primeira aula, que se fosse um funil do JavaScript para... JavaScript com mais regras. Porque, no fundo, o transpilador, por isso que a gente não fala de compilador. Porque quando você tem um compilador, como por exemplo para C, C++,
ele pega aquela linguagem e gera uma coisa que já é um executável, já código de máquina que é próprio da arquitetura. Então, se eu compilo um código C ou C++, eu compilo para Linux, eu compilo para Windows 32 bits, para ARM, para Android, então você compila para a arquitetura. Aqui, não, você transpila, ou seja, você pega de uma linguagem e gera para outra linguagem. Então, eu gero de TypeScript para JavaScript e o JavaScript roda no JavaScript normal. Exatamente. Você faz uma tradução de regras. E vocês vão ver que para o nosso nível é basicamente adicionar tipos. E aí, como o TypeScript ele é muito mais restritivo, qualquer coisa que você tente fazer, por exemplo, acessar uma variável que não existe ou colocou um nome errado, de cara, na hora que você escreve, a própria ideia já vai dizer, isso daí não faz sentido. Ou então, você está tentando acessar uma variável que pode ser undefined. Então, o que a gente vai ter que fazer também é aprender a lidar com esses erros do tipo, essa variável pode ser undefined. Tem certeza que você quer fazer isso com ela? Sim. Oi. Sim. Na ideia que você tiver, ou por exemplo, não muda ou não porque não está habilitado, mas o próprio VS Code, Atom, o próprio Replit, vocês vão ver que quando a gente tentar fazer um erro aqui, ele já vai mostrar na hora que você está fazendo alguma coisa errada. TypeScript, tu clica lá no bregacinho, ou então tu dá na hora que tu abrir um .ts, ele já vai perguntar, você quer instalar a extensão para o TypeScript? Sim. Entendeu? Integra muito bem porque o Node foi pensado para web, para JavaScript e TypeScript. Então, integra muito bem. Mas eu vou mostrar primeiro no editor que já está configurado, aí depois a gente mostra como seria todo o processo de instalação, configuração, que não é complexo, tá? Então vamos ver aqui a primeira questão dos tipos. Eu tenho número, eu tenho texto, undefined, sim. Você teria o tipo nulo, que a gente vai acabar usando um bocado em orientação a objeto. Você lembra que quando eu crio uma referência, eu não estou criando o objeto, eu só crio o objeto no new. Na hora que eu dou o new, eu crio o objeto e eu jogo esse objeto em algum lugar. Tá? Então, o nulo é quando você tem uma referência sem objeto nenhum. Pronto, esses aqui são os 3 tipos principais. Os 4 tipos principais. Então, por exemplo, vamos fazer uma função que soma 2 números. Tudo bem? Então, a tua function soma, antes seria só isso, né? A e B, e aí você retorna A mais B. A gente chega, quando eu voltar lá para o carro, a gente vê o que é nulo. Por enquanto, não faz muito sentido para a gente. Aqui na função soma, o que é que ele já disse de cara? A é o quê? A. Aí você poderia, aqui ele vai dizer, sim. Tem outros tipos que eu não vou entrar. Por exemplo, o tipo default do JavaScript seria um desses daqui, ó. Um qualquer coisa. Entendeu? Ó, o pode ser qualquer coisa. Número, string, undefined, nulo. Entendeu? Então, se você quiser fazer uma coisa totalmente livre, você teria um A, que é qualquer coisa, e um B, que é qualquer coisa. E você está fazendo JavaScript. Entendeu? Automaticamente, ele vai deduzir aqui, nesse caso, o tipo de saída. Então, eu tô em cima da linha, né? Então, quando você tentar fazer isso, ele já vai dizer que o resultado é qualquer coisa, mas você poderia deixar explícito o resultado. E aí é nesse formatozinho aqui. O 2 pontos depois da variável diz o que a variável faz, e o 2 pontos depois da função diz o que a função retorna. Desculpa. Diz o que a variável é, e aqui depois diz o que ela retorna. Então, por exemplo, nesse formato, se eu quisesse dar um console.log, a soma de 5 e 6 funcionaria, porque o soma recebe qualquer coisa. 2 números somados vai dar outro número. O console.log, se eu tentar somar banana com nanica, também vai funcionar, porque qualquer coisa, ele vai somar, converter e vai dar banana nanica. Então, o código funciona como a gente espera que ele funcione.
colocar outro número vai sair informações de texto. Se você colocar 5 como texto, Parece que lá vai dar 11. Ah, isso aqui, esse 11 vai ser um 11 number ou vai ser um 11 number. se eu colocar Aqui, não, você não converte um elemento em tempo, assim, você não faz isso. 6 como string, isso não faz sentido, porque o 6 é um número. O que você faz é definir regras do tipo, ó, A sempre vai ser um número e B sempre vai ser um número. E a saída disso, automaticamente, se eu não disser nada, ele vai definir que número mais número vai dar número. Então, agora, se eu tentar passar um texto, ele vai dizer o quê? Ei, a função está configurada para receber um número. Você não está passando um número. Então, já de cara, ele diz que não vai rolar. Entendeu? Se você tentar compilar, ele vai funcionar, porque é como se você estivesse forçando a barra. Mas de cara, ele já te avisa que alguma coisa está errada. Você configurou a função para funcionar só com números e está tentando passar um texto. Funciona da mesma forma aqui que as anotações do Python. Ele te avisa do que é que pode estar errado, mas ele não te impede de forçar os erros. Oi? a saída da função. Ela define Aqui ele não vai fazer sentido, né? Aqui ele vai dizer, ei, você está dizendo, lembra, só restrições. Você está dizendo que quer retornar um string, mas eu estou somando 2 números, isso é um número e, ó, não está funcionando. Você não quer retornar um string, você está retornando um número. Aí você, não, eu quero um string. Força isso daqui, agora beleza, isso daqui é um string. Então ele vai te avisando, ei, você dizia que queria receber 2 números e retornar um string, você está retornando um número. É isso mesmo que você quer fazer? É isso mesmo que eu quero fazer. Entendeu? Ou então, ah não, na string não. O que eu queria era um number. Tá certo? Entendeu? Então vai funcionando assim. Você define as restrições, define as regras e ele vai fazendo os matches das coisas para ver se os tipos casam direitinho. Entendeu? Mas como é que seria isso? Não, vai funcionar. Entendam que os tipos, eles não impedem. Ele vai continuar funcionando, mas ele já está te avisando, ele já está te dando um warning de que você pode estar fazendo alguma coisa errada. Vai funcionar, ó, se eu mandar rodar, ele vai rodar. Tá vendo? Ele faz as conversões. Então, isso daqui ele não cria empecilhos. Ele não vai te impedir de rodar o código, mas ele já vai te avisar. Ei, tem certeza que você quer fazer isso? É isso mesmo? Você disse que quer retornar um string e está retornando um número. Aí você deve ser, é isso mesmo que eu quero fazer. Ou então, não é isso. O que eu quero é retornar um número. Ou então, não é isso. O que eu quero é transformar isso daqui em string. Não, no final, quando ele for gerar o JavaScript, ele vai remover tudo isso daqui. Por exemplo, vou pegar esse código aqui e vou gerar o código JavaScript dele, tsc index.tx. O tsc é o que gera, é o aplicativo que é o TypeScript Compiler. Então, ele está gerando o código JavaScript, mas eu acho que ele gerou. Ó, aqui, ó, index.js, ele gerou o código JavaScript. Tá vendo? Ó, o mesmo código que a gente fez, qual é a diferença? Sem os tipos. Então, os tipos, eles funcionam como regras que lhe ajudam a prever possíveis erros, e a gente chama isso de programação de warnings. Eles não são erros, eles são avisos. Então, ele já vai te avisando para que você, de cara, não cometa erros, né? Que às vezes são só por falta de atenção. Okay? Então, por exemplo, como você restringiu que ao invés de qualquer coisa, isso era número e número, aí ele já te avisa, ó, aqui deve ter alguma coisa errada.
Por exemplo, vamos trabalhar aqui com vetores. Para criar um vetor, você vai fazer assim, ó. F é um vetor de números. Então, você coloca um number assim. F é um vetor de números. Se fosse um vetor de strings, seria um vetor de string. Porque aqui, assim, não faz sentido você... No JavaScript, você pode misturar coisas diferentes. Se eu abrir aqui o Node, eu consigo criar um vetor. Espera aí que eu estou no dedo torto. Criei um vetor. E agora eu posso colocar dentro desse vetor um texto e um número. Banana 6. Então, se eu pedir para mostrar um número, vão ter tipos misturados. Só que isso não faz muito sentido, né? Então, quando você for definir o teu vetor, você tem que dizer de que é o teu vetor. No caso aqui, é um vetor de strings. Aí a gente agora vai para a questão do nulo. Eu estou dizendo que f é um vetor de strings, mas eu estou criando o vetor? Não. Quando é que eu crio? Quando eu faço isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa de dizer novo array. Só aquelas chavezinhas que a gente colocava assim, aquelas chavezinhas é um açúcar sintático, ou seja, é só uma simplificação disso daqui. Entendeu? Se eu não fizer isso, é como se eu não estivesse dando o new. Eu criei o f, mas o f não contém nada. Entendeu? Então, se eu tentasse dar um f.push de banana, o que queria me dizer? Ei, o f precisa ser... Cadê, ó? O f está sendo usado antes de ser atribuído, antes de receber um objeto. Então, ele já está me avisando, ei, o f não existe. O f precisa ser inicializado. Aí você, sim, foi mal. Dizer o tipo não é a mesma coisa que inicializar. Entendeu? É como se você informasse que uma variável existe, mas você não está dando um valor para ela. Você não está criando ela. Então, sem isso daqui, eu criei que existe um f que vai receber um objeto array, mas eu não criei o array. Eu crio o array quando eu faço uma atribuição e coloco um array dentro dele. Agora existe um f. f.push banana, f.push graviola. E aí, se eu mandar mostrar f, o que é que vai aparecer? Manda mostrar o f aí. Aí vai aparecer banana e graviola. Banana e graviola. Se eu tentar inserir um número, f.push 6, ele já vai me informar o quê? Ei, um número não é um string. Ó, o argumento do tipo número não é atribuível a um parâmetro do tipo string. Você não pode botar um número, porque o teu push está esperando uma string. Porque ele é um array. E como ele é um array de string, ele está esperando um string. Array é a lista. É o tipo de dados que a gente chama de lista, o nome dele é array. Entendeu? Você não pode colocar o 6 numa lista de texto, porque a tua lista só aceita texto. Se eu quisesse uma lista que aceitasse qualquer coisa, texto e número, eu colocaria o quê aqui? N. É uma lista de qualquer coisa. Então, agora, você pode colocar o 6. Por quê? Porque a tua lista é de qualquer coisa, da mesma forma como o JavaScript é. Então, você abriu mão da restrição. Tem que fazer isso com todos os outros, né? Aqui no caso, por exemplo, se eu criar uma coisa como número, vamos criar aqui uma outra coisa como número, seja H um number, e tentar imprimir
H mais 7, ele vai dizer a mesma coisa. Ei, você definiu que H era um número, mas nunca fez um assignment, né? Uma atribuição para ele. Aqui ele não é como em outras linguagens que ele dá 0 por default. Você tem que fazer como você fazia no JavaScript, né? Para criar uma variável, você dava um valor para ela. Você botava um 0, algumas coisas assim, um vazio. Então, a gente não pode confundir, definir um tipo com inicializar. Inicializar é fazer uma atribuição de valor. Se você não fizer, aquele elemento não existe. Quando ele não existe, né, a gente diz que ele é, aí a gente chegou naquele tipo, né, nulo. Então, por exemplo, eu vou criar agora um G, que é um string, bem? Como eu não fiz nenhuma atribuição, eu posso perguntar, G é nulo, não é... Eu não sei agora se é assim. Agora eu estou na dúvida. Acho que tem que atribuir. Até mesmo esse tem que atribuir. Daqui a pouco a gente chega no nulo. Vamos aqui para o básico, tá? Porque quando a gente chegar nos objetos, a gente vai ter que falar do nulo. Mas vamos aqui. Ok, então a gente tem números, texto, undefined, qualquer coisa. A gente tem funções. Pronto, agora a gente vai para os métodos. Tem uma coisinha chatinha que é quando você tenta usar os métodos. Porque os métodos eles já vêm com algumas configurações. Por exemplo, como é que eu pego o primeiro elemento? F ponto... Não, F índice 0, não é assim? Então, eu estou com um vetor de quê aqui? Não, N, né? Vamos voltar para string. String. Então, F índice 0 é o primeiro elemento. Então, vou fazer primeiro, que é uma string, recebe F índice 0. Ok. Agora, vocês lembram como é que eu tiro um elemento do vetor? F ponto. Vocês vão ver uma coisa legal? Não, é o... Não. Shift. Shift tiro da frente, pop tiro de trás e o slice tira de qualquer lugar, né? Uma coisa legal do TypeScript é que como todos os tipos são bem definidos aqui, na hora que você coloca um ponto, ele já entende do que é que você está tratando e ele já te dá os métodos de cara. Então, tá aqui todos os métodos do JavaScript, né? Então, no caso que a gente tinha era o Shift, cadê você? Shift, ó. Shift remove o primeiro elemento de um array e o retorna. E ele já diz qual é o tipo default. Qual é o tipo default de um shift? Ou é uma string ou é undefined. Isso daqui é um ou. Por exemplo, eu poderia dizer abcdfg. O G é uma string ou é um número? Tudo bem, não faz sentido, mas pode. Tá? Por exemplo, agora eu posso fazer G recebe abacate e depois eu posso mudar para G recebe 9. Por que ele aceita as duas coisas? Ou uma coisa ou outra. E isso é útil, por exemplo, nesses casos. Me retorna o primeiro elemento do vetor. Vamos pegar ali o vetor, né? F. Me retorna o primeiro elemento do vetor. Só que, será que sempre existe um elemento para você remover do vetor? Não. Às vezes, se o vetor estiver vazio, você não vai ter nada no vetor. Porque o shift arranca o primeiro elemento, te dá e diminui o vetor. Mas se não tiver ninguém, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar undefined. E se tiver alguém, ele vai retornar o elemento. Ó, o F é um vetor de
textos. O shift tenta arrancar o primeiro elemento e te devolver. Se o elemento existe, ele vai retornar um string. Se o elemento não existe, ele vai retornar undefined. Você não sabe se o elemento existe. Nesse caso, como ele existe, ele vai retornar o primeiro elemento que está lá, né? Que seria o quê? Banana. E aí o meu vetor vai ficar como? Vai ficar só com graviola, né? Console.log f. Então, se eu mandar mostrar agora, vai ter só o quê? A graviola dentro do vetor. Eu tirei a banana. Banana eu joguei para dentro de H, diz? A definição era ou string ou undefined. É. Não, no caso não. No caso aqui, ou é string ou undefined. Aí, para que serve isso? Porque você tem que dar um jeito de receber o H, mas você não sabe se existe ou não existe elemento. Aí, o que é que eu poderia fazer agora, o teste? Se o meu H for igual a undefined, eu posso dizer que não existe primeiro elemento. Console.log não existe elemento. Entendeu? Se não, eu posso dizer o quê? Console.log. Peguei o elemento. Qual foi o elemento que eu peguei? H. Que no caso vai ser banana. Peguei o elemento banana. Mas se a minha lista tivesse vazia, o que é que ele ia dizer? Não existe elemento. Legal? Ok. Às vezes, assim, o compilador não consegue rastrear algumas coisas. Por exemplo, você poderia mudar o teu código para isso daqui, ó. Ó, teu código. Antes de pegar o elemento, você quer ver quantos elementos tem no vetor. Como é que eu sei? Se f.length for maior do que 0, o que é que ele já está avisando de cara aqui para mim? Ei, tá esquecendo os parênteses não, filho da mãe? Tá em Python não, miséria. Exato, mas eu fiz de propósito justamente para quê? Que ele já olha e diz, ei, length não existe. Você não queria dizer length? Não existe. Você não queria dizer length? Porque está em cima da linha, né? Deixa eu baixar aqui. Ele está dizendo, ei, length não existe. Você não está tentando dizer length? Aí você, é. Mas olha, assim, você primeiro está testando se existem elementos, agora você tem certeza que existe um primeiro elemento. Então você gostaria de poder dizer console.log f.shift. No caso aqui, o compilador conseguiu rastrear que esse teu shift estava dentro de um teste. Então, aqui ele tem certeza que existem elementos. Por quê? Por causa que ele passou nesse teste. Às vezes, o compilador não vai conseguir rastrear e vai dizer, ei, mano, pode ser não definido. E você, filho, mãe, eu já olhei, eu tenho certeza. E aí, para forçar, aí você faria isso daqui. Isso daqui eu tenho certeza que eu posso fazer essa operação. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar um erro aqui. Eu acho que eu consigo fazer assim. Ó, não. Exit. 0. Não. Deixa eu tentar colocar isso aqui dentro da função. Eu quero enganar o compilador. Calma, vou tentar aqui. Function teste. Ó, criei aqui, tá vendo aqui? Eu criei aqui, aí eu faço cf.
Ah, não, pronto. Não precisa nem disso. Não precisa nem disso. Pode ser mais simples do que isso. Tira o teste, tá? Tira o teste. Vou fazer só o seguinte. Uma string, ABCDFG, seja G uma string, vai receber L.shift. Aí o que é que ele está dizendo? O seguinte: ei, o shift pode retornar undefined. Você diz, não. Eu tenho certeza que ele é um valor. Por quê? Porque eu acabei de inserir o valor dentro do vetor. Então, quando você coloca a exclamaçãozinha depois da ação, você está dizendo que é mais esperto que o compilador e tem certeza que isso não vai dar undefined. Entendeu? Por quê? Porque o shift normalmente pode dar undefined. Só que o compilador não consegue perceber que você acabou de inserir alguma coisa. Então não tem perigo desse negócio ser vazio. Oi? Porque assim, ele não é inteligente ao ponto de perceber que você acabou de inserir algo e não tem risco dele ser vazio. Só que como você sabe que ele tem certeza que ele não é vazio, você diz, não, ignore esse erro, eu tenho certeza que é um valor válido. Como é que você diz isso? Colocando o asterisco. No asterisco você diz, eu tenho certeza que não é undefined, que isso vai me retornar um elemento real. Entendeu? Eu acabei, a exclamação, eu tenho certeza que isso aqui não vai me retornar undefined. E aí pode ser em qualquer operação. Às vezes você quer pegar um elemento do mapa, quer pegar um elemento de um vetor. Se você tem certeza que aquele elemento existe, ele está dizendo, ei, mano, isso pode ser um undefined. Aí você diz, não. Aí você força colocando a exclamação. Entendeu? Você que tá doido? Mano, tá doido? Acabei de inserir, mas como é que tu tá dizendo que ele pode ser vazio? Entendeu? Ele inseriu 2 elementos e o compilador está dizendo que ele pode ser vazio e por isso pode dar undefined. Então você não pode atribuir para um string. Ele precisa dizer, não, tenho certeza que existe um elemento, que eu acabei de botar o elemento dentro. Pronto. Acabei o TypeScript. Diz. Hã? Não, pode dar, lá atrás. Diz. Se vocês quiserem, a gente refaz o carro agora em TypeScript. Ok? Tá. Para você declarar que aquilo ali é uma lista. Porque, é a mesma coisa que eu tentava falar, dizer que o número não é certo. O valor desse se eu não colocar nada, ele vai entender que F é um vetor de qualquer coisa. Tá. Se eu só disser que ele é uma lista de textos, eu não estou inicializando a variável. Entendeu? É como se eu não tivesse criado. Eu estou só definindo a regra dela, mas eu não criei. Eu só crio uma variável quando eu faço uma atribuição. Exatamente. Aqui eu estou criando uma lista. Essa atribuição é a mesma coisa de eu fazer um new array. Você digitar não, ele não vai converter. Uma string não é uma lista de strings. Uma lista é um objeto diferente. Uma lista é um container que guarda outros elementos. Um string é um texto. Então, eu não consigo colocar isso daqui, banana aqui para dentro. Entendeu? Ele vai dizer, ei, faz sentido. F é uma lista de textos. Você está tentando me dar um texto. Então, se você fizer isso daqui, seja BCDFG H, uma string, ele não vê. E aí você tentar colocar o 6, ele vai dizer, ei, 6 não é uma string, 6 é um número. Não, aí você está passando um string.
ou então fazendo uma conversão, né? Aqui você não tem mais um número, você tem um texto, porque você fez a conversão. Acho que daqui... Hã? Aconselha usar o... Ah, sim, para estudar Python. JavaScript também, eu acredito que o TypeScript também. É um compilador que ele mostra tudo que está acontecendo no seu código. Que legal, não conheço. Deixa eu rodar aqui. É instalado ou é online? Como é que escreve? Aí vai ter compilador. Sim. Porque analisa quando você pode estar errado. Então, quando você errado, você não está percebendo, ele mostra para você. Não, isso em Python. Mas assim, qualquer IDE faz isso. Ah, tá, entendi. Entendi. É o lance de entender o que é uma variável, o que é uma referência. Assim, aqui não tem para TypeScript, né? Você tem para JavaScript. Que seria aquele lance de eu criar uma variável, atribuir um elemento e aí eu faço outro, B recebe A. Você não tem dois vetores, você tem um vetor só aqui, né? Ó, tá vendo? Você tem um array vazio, aí você criou uma variável B que aponta para o mesmo array vazio. Então não são dois arrays, é um array só. Por exemplo, aquilo que a gente falou em sala, né? Por exemplo, se eu colocar 1, 2, 3, B recebe A e fizer B na posição 0, recebe 9. Você está alterando A porque B e A são o mesmo elemento. Não é verdade? B e A não são o mesmo elemento? Ou seja, eles apontam para o mesmo vetor. Então, quando você altera B na posição 0, você está alterando A na posição 0, porque eles são o mesmo elemento, o que a gente chama de cópia. Se eu quisesse que B fosse outro elemento, eu teria que fazer A ponto slice. Agora, o B é uma cópia de A. Dois elementos. E aí, quando eu altero o B, eu altero só isso daqui. Portanto, já tinha visto esse Python tutor, mas eu nem lembrava mais dele. Para mostrar esse lance de, de, de referência, ele é legal. É, mas tipo, é legal quando você diz assim, o primeiro contato com a linguagem é só para entender o que é uma coisa ou outra, mas aí depois que você pega o jeito, assim, se está sendo legal para você, ótimo. Mas você vai ver que com o tempo ele se torna desnecessário, porque a tua cabeça já vai começar a fazer aquela conta por ele, entendeu? Debugar mentalmente, depois que você pega o jeito, você pensa, vale, meu Deus, e eu não sabia fazer isso. É que nem andar. Que nem andar. No começo andar você não consegue, né? Legal, que bom, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Bastante percebido, Nem lembrava mais dele. fica dando os erros, né? Que colocar ele para ver. Não lembrava mais disso, ó. Teve um site que eu usava em YouTube, que ele era um site de joguinhos sobre programação. Tinha lá o labirinto, aí tinha um Angry Bird em cima. Aí tinha que fazer o Angry Bird chegar no final do labirinto. Eu tinha que, sei lá, tinha uma lista de comandos que você podia usar. Esquerda, direita, cima e baixo. Forward, forward, forward. Aí quando você tinha que virar, turn para um, right.
Legal. Bora fazer o carro em TypeScript, então, para a gente fazer a migração do nosso contexto? Ah, fazendo na minha máquina, tá? Pá, 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 pá. Eu vou pegar o modelo da calculadora, copiar para cá. Eu já tenho aqui. O carro é o 002 ou 001? 2? Não, pera, 2? Não, 2 é o carro. Não, o carro é 02, O carro é o 02. Vamos fazer o carro aqui. Ah, o carro que você quer fazer. Ah, tá. Tá faltando o critério. A gente não tem o código em TypeScript aqui. Vamos fazer do zero. Vamos fazer do zero. Vocês querem fazer teste a teste ou a gente faz a implementação toda de uma vez? Mais devagar, assim, entender. Tudo bem. Então, vou pegar o input lá da calculadora que eu já tenho lá. Copy 001 solver 2.ts. Agora eu vou apagar tudo aqui e vou fazer do zero. Eu vou deixar só mesmo essas funções de baixo que fazem entrada e saída, tá? Então, bora lá. Vou apagar tudo aqui e a gente vai construir também as invocações. Vamos pegar os testes e abrir aqui do nosso ladinho direito. A descrição, abrir aqui do lado direito. Cadê o vídeo? Não entende. São linguagens diferentes, né? Deixa eu tirar a bordinha aqui. Vou usar a restrição de tipos. Nem me preocuparia com o caso dele analisar que se tipo tá errado com isso, né? No caso de só não pode funcionar. Não faz. Ok, então. TypeScript consegue fazer a conversão para JavaScript, mas se ele JavaScript pegar os comandos, tá? Não, ele não faz. Faz. Então vamos aqui. Ó. Nosso código, ignorar essa parte aqui que é só entrada e saída, ele começou basicamente com isso, começou sem nada. Então a gente vai fazer tudo do zero aqui. Então, o meu carro precisa ter o quê? O meu carro tem, se eu olhar o diagrama, vou ver que eu tenho os passageiros, né? E eu tenho que começar mostrando passageiros, gasolina e quilometragem. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou criar um carro, class car, e vou definir que eu tenho... Deixa eu desabilitar o Copilot aqui para não ficar tentando fazer por nós. E aí, no meu carro, eu vou definir que eu tenho passageiros, que é de que tipo? É um number, a quantidade de passageiros. O máximo de passageiros, que também é um number. Eu tenho a gasolina, não é isso? Que também é um number. O máximo de gasolina, que também é um number. E a quilometragem, que também é um number. Vou fazer aqui o construtor, não é isso? Não tem nenhum parâmetro, então não vou passar nenhum parâmetro. Ele define que começa com suporta 2 pessoas, aqui ó, no máximo 2 pessoas e no máximo 100 litros de combustível. Então vou fazer todas as atribuições aqui. Como é que eu acesso? Com o this. Os passageiros são 0, os passageiros máximos são 2, a gasolina começa em 0, gasolina máximo começa em 100 e a quilometragem começa em 0.
E agora a gente vai para o toString, diz. O que? O construtor? Não. Não, aqui é uma restrição do problema. O problema diz que todos os carros são assim. Você não tem carros diferentes, entendeu? Você tem que saber o que é que o problema quer. Aqui é para ser bem simples, então você não tem nem parâmetro no construtor. Eu poderia criar vários parâmetros, mas como eu não preciso para resolver o problema, eu não vou usar. Agora a gente vai para o toString. O toString tem que ser do jeito que ele quer lá gerar a saída, né? Que é o quê? Passageiro, gasolina e quilometragem. Oi. O 2 pontos aí é só para dizer o tipo? Dizer que é um número. Aí 2 pontos é só É a sintaxe. Eu digo o tipo dessa variável. Vai ter todas essas características. O construtor ele pega todas essas características e Inicializa tudo. inicia. Tem que lembrar sempre de inicializar tudo. Mesmo que seja com valor default, seja nulo, seja zero, seja o que for vazio, tudo. Inicializar tudo. Não esquecer de nada. Próximo, método padrão, seria o quê? O toString que retorna o quê? Retorna um string. Entendeu? Ah, tá. Aqui ele está reclamando o quê? Ei, você disse que estava retornando um string, você não está retornando nada. Cadê? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Chato. Vale porque que tá vermelho. Então vamos lá, eu tenho que retornar o texto. Então qual é o texto que eu vou retornar? Passageiros mais this.pass mais. Qual é o próximo? Vírgula, espaço, gasolina, 2 pontos, espaço, mais this.gas, mais, vírgula, espaço, km, 2 pontos, 0, não, 0 não, mais this.quilometragem. Pronto, isso aqui. Então, agora eu sei pelo menos fazer um init, não tem init, né? É só show. Eu sei fazer um show. Então, eu vou lá e aí, ó, vou manualmente fazer o quê? Eu vou vincular set na palavra show o quê? Mostrar o meu texto. Lembra que eu disse que a gente pendurava funções? Perdão, como é que a função é assim, né? E aí eu vou fazer um quê? Console.log mais o meu carro. E carro? O carro que eu vou estar manipulando. Então, eu vou criar um carro. Como é que eu crio um carro? Seja carro, recebe. Como é que eu crio o carro? New carro. New car. Então, esse é o objeto que eu criei e essa é a referência que eu estou manipulando. Se eu quisesse, eu poderia deixar explícito. Car é um objeto do tipo, é uma referência do tipo carro. E aí vale para os tipos que a gente cria. Ó. Car é um carro. Referencia um carro. Está relacionado a um carro. Pronto, agora eu já sei fazer o show. Se eu mandasse rodar os testes manualmente, né? Eu vou rodar. Meu código é o solver 2.ts e eu estou rodando os testes que estão lá no arquivo de descrição. Bugou? Passou em teste nenhum. Na verdade, ele deu show, foi igual, né? Mas eu dei o enter. Não era para ter aceitado o enter, só que no meu caso deu o quê? Comando não encontrado, porque eu não tenho nada que rode o enter. Então eu preciso ir lá e dizer, aí, quando for invocado o enter, o que vai rodar vai ser car.enter, que eu não criei ainda, né? Ei, o property enter não existe no carro. Tudo bem? Eu vou criar a função enter, que não retorna nada. Por isso que eu não preciso colocar aqui, né? Se eu quisesse deixar explícito que ela não retorna nada, eu diria que ela não retorna nada. Ou seja, retorna um void, não tem retorno.
Mas isso é default, então não preciso colocar. O que é que ele faz? Tenta botar uma pessoa dentro do carro. Eu faço o quê? This.pass mais 1. Se this.pass maior do que this.pass max, this.pass recebe this.pass max. Então, assim, eu faço isso daqui, mas é redundante. Eu poderia colocar só isso, né? This.pass recebe o menor valor entre os dois. Math ponto mínimo entre this.pass mais 1 e this.pass max. Se isso daqui for menor do que o máximo, eu fico com isso. Se isso daqui for maior do que o máximo, eu fico com o máximo. Então, eu estou garantindo que eu nunca vou estourar o máximo aqui. A mesma coisa. Só que eu precisaria do if, né? Para garantir que o if aqui é útil. Por quê? Porque eu tenho que saber se eu consegui ou não consegui inserir alguém. Porque se eu não conseguir inserir ninguém, né? Na verdade, era para testar antes, né? Como é que eu testo aqui? Se eu posso inserir, se eu já estou no limite... vou fazer assim. Fazer aquele negócio. Porcaria. Se eu já estou no limite, se this.pass for igual a this.pass max, se eu já estou no limite, eu vou dar um console.log de fail limite de pessoas atingido. Aí, assim, duas opções. Quando você só tem um caso de erro, de boa fazendo if else, tá certo? Porque é pouca coisa, então não tem problema nenhum. Mas se for, por exemplo, como lá no Drive, que tem várias formas de dar errado, é mais fácil você fazer sem else. Faz o if, resolve o caso, dá o return. Continua, resolve o caso, dá o return. Continua, resolve o caso, dá o return. Que fica bem mais simples do que eu pendurar um monte de if else. Você tem muitas formas de dar errado, você começa das mais simples e por último você deixa o caso básico. Tipo lapiseira, tem que ser o mesmo tipo de calibre, tem que não sei o que, tem que ter ponta, tem que não sei o que, 15 formas de dar erro. Então você resolve primeiro as básicas e por último você faz o caso básico. Então aqui this.pass, como eu sei que cabe mais um. Porque se não coubesse já tinha morrido bem aqui. Agora tem o enter. Eu já invoquei o enter, agora eu posso rodar. Agora eu vou botar no vertical, tá? Só para pular fora da função. Ele pula fora da função, então ele não continua a execução. Eu posso colocar o meu código aqui. É como se ele dissesse, sai da função, você já fez tudo que devia fazer. Entendeu? Agora ele está dando, onde é que está dando erro? Na hora de sair, ele não está saindo, comando não encontrado. Tá vendo? O primeiro erro aqui foi na hora do sair. Por quê? Porque eu não implementei o sair ainda. Então, se eu fosse implementar do zero, o que é que eu faria? Criaria a entrada para o sair. Chain.set. Quando a pessoa digitar sair, eu vou rodar qual comando? car.leave. Eu poderia botar o nome que eu quisesse aqui, não faz diferença. car.pegar o beco. Não interessa. O que interessa é que os vínculos estejam corretos. Na hora que ele encontrar um leave aqui, ele vai chamar o quê? Pegar o beco. O importante é que as coisas estejam conectadas. Você consegue visualizar que isso daqui é o front-end, é quem interpreta os comandos, porque no fundo o que vai estar rodando são os comandos que estão vinculados aqui. Então aqui eu vou colocar o quê? Agora, não vou colocar sair, vou colocar pegar o beco. Pegar o beco faz o quê? Se this.pass for igual a 0, não tenho o que fazer. Já tem o puts, né? Eu vou usar o puts dessa vez. Puts o quê? Tem que colocar a mensagem certinha. O quê? Não há ninguém no carro. Professor, eu quero botar não tem ninguém no carro. Vai dar errado. Você não há, tem que obedecer. Return. Tendo, gente, this.pass menos 1.
Já coloquei, vinculei o método aqui, pendurei ele aqui. Bora rodar. Pinga. Cadê? Aí não achou ainda. Ah, tá. Tem que ter o mesmo nome daqui, do comando aqui. Porque ele vai pegar isso daqui. Aí vai perguntar, ei, tem algum comando vinculado com a palavra leave? Aí, como ele não achou nenhum, ele não rodou. Então, aqui tem que ser o comando que está no teste, né? Leave. O texto vira o teste. Isso daqui é o que vai ser invocado, e isso daqui é o que tem que sair. O texto é o teste. O texto que está aqui já é o teste. Por isso que ele não rodou, porque eu coloquei o quê? Sair. Aí ele procurou. Tem algum comando vinculado com essa palavra? Ele não achou. Disse que não estava lá. Leave. Pinga. Eu vou quebrar a cabeça com esse lance de tempo de transpilação. Porque deve ter um jeito mais rápido de rodar esse negócio. Biblioteca. Eu sei. Por quê? Porque eu sei que lá no Replit ele roda voado quando eu coloco aqui. Quando eu clico aqui, ele já roda praticamente ao mesmo tempo. Então, tem alguma forma de fazer que eu não sei, mas eu vou descobrir daqui para amanhã. Voltar para cá, cadê? Pronto, agora ele rodou, né? Qual foi o próximo erro agora? Ah, ele tentou tirar e aparece. Não há ninguém no carro. Era para aparecer o quê? Ah, era para aparecer feio. Feio, não há ninguém no carro. E o meu apareceu só, não há ninguém no carro. Esperado e recebido. Foi legal a visualização assim, né? Eu refiz. Foi ontem que eu passei a manhã todinha programando essas coisas. Eu não entendi o que precisava. Uhum. Pois é, ontem eu fiz o código para o Moodle. Eu mudei lá no Moodle a forma de sair disso. Porque aqui... Não entendi a pergunta. Aqui, quando você não retorna nada, um string, um número, nada, ele assume por default que você não está retornando nada. Então, se eu colocar o mousezinho aqui no Enter, ele vai dizer, ó, o tipo de retorno é, coloquei ali na ponta, vazio. O tipo void significa que não tem retorno. Entendeu? Você não tem como devolver um número, um texto, nada. Ele não devolve nada. Se eu colocasse else, não precisava do return. Não. Na verdade, ele não me devolve um resultado. É o que a gente chama de um método que muda o estado do objeto. O objeto tinha uma variável que dizia que ele tinha 2 passageiros. Eu chamo um método que não me devolve nada. Mas se o método tiver funcionado, a quantidade de passageiros muda de 2 para 3. Ele muda o estado do elemento, ele não me devolve uma informação. Qual é o único método aqui que me devolve uma informação? O toString, porque ele me devolve o texto referente àquele objeto. Entendeu? Por exemplo, tanto que no car.enter, no car.pegar o beco, eu não imprimo esse resultado. Estão vendo? Eu só executo. Assim, como a gente não tem exceção, como a gente não usa exceções ainda, a gente está tendo que fazer os console.log aqui dentro. Entendeu? Mas quando a gente tiver exceções, a gente dispara uma exceção, como se fosse, a gente avisa que deu erro, esse erro vai ser capturado lá no front-end e vai ser impresso. Mas, por enquanto, a gente usa no nosso back-end os console.log exclusivamente só para erro. Eles não vão imprimir resultado de nada. Eles só vão fazer erro, só para mostrar que dá errado. Entendeu? Qualquer resultado que eu queira obter, eu vou obter através de um return. Entendeu? Tipo assim, você tentou fazer uma coisa que ele devia fazer e ele não fez, aí você emite o erro dentro do teu método. Entendeu?
Por exemplo, você manda tirar uma pessoa, não consegue, aí ele avisa, ei, não consegui tirar. Você dá um print aqui. Mas você não vai usar o print para dar a resposta. Por exemplo, não faz sentido o teu toString ser void e você dar aqui um console.log. Entendeu? Não é para fazer isso. Entendeu? Aqui, a gente está usando o console.log só para avisar de erros, não para devolver informação. Devolver informação a gente faz sempre através de um return. Como é? É, só para ele poder caber aqui. Porque senão ele ia estourar a linha, né? Só para ele caber aqui. Então pronto, já fiz o meu live, já consertei lá o feio. Não. Ei, você é feio. Você é feio. A minha mulher me acha bonito. Vamos lá. Agora ele está dizendo o quê? Esperada nos shows. Não. O esperado era que eu botasse 60, era para eu ter colocado 60 de combustível e não ter dado erro nenhum, entendeu? Ou seja, era para ele ter aceitado os 60 de combustível, só que na verdade o meu deu que o comando não foi encontrado, o comando de abastecer. Por quê? Porque eu não fiz ainda, né? Então bora lá. Vou fazer aqui o método. Ó, vou fazer o seguinte, ó, um erro que era comum no JavaScript, eu vou colocar um método com o mesmo nome da variável. Então, se eu colocar aqui guess, o que é que ele já vai dizer de cara? Ei, fi, tá duplicado. Essa é, foi mal. Abastecer, bota qualquer nome, né? Mas teve uma menina que estava com um erro desse na outra turma, ela colocou o mesmo nome da variável. E aí, quando você faz isso, você sobrescreve no JavaScript. E aí, o código dela não passava nem a pau. E você fica olhando meia hora para tentar descobrir. Aí, 10 minutos depois, mesmo nome da variável. Não. Fazia o código todinho e dizia, cara, todo lixo tá rodando. Aí eu olhava assim, de cabo a rabo, o código tá errado. Você não acha? Era só uma letrinha errada. Você não acha? Mano, tu tá querendo dar uma palavra que nem existe aqui. Assim, tanto que eu até repensei se FUP a gente não podia fazer em TypeScript, assim. Vocês estão gostando da experiência? É legal? Sim. É muito mais difícil? Não. E assim, os erros já estão tão descarados quando você escreve que só o fato de não precisar caçar variável. Assim, em FUP é mais fácil, porque o comportamento default para quando você cria uma variável que não... Quando você tenta usar uma variável que não existe, ele já diz que a variável não existe. Mas aqui, quando você está trabalhando com atributos e classes, o default é ele aceitar tudo. Então, aqui é pior para a gente, porque lá, pelo menos, ele dizia, ei, você não criou a variável. Aqui ele não avisa. Ele sempre assume command defined. Então, para O, é uma tarefa muito mais hercúlea, porque ele não avisa se você está sobrescrevendo, não avisa se você não criou, não avisa se criou duplicado, não avisa nada. Porque o JavaScript ele foi feito para rodar sob qualquer condições. É a premissa da linguagem. Não importa o script, ele vai rodar, entendeu? Vai dar um jeito de rodar. Porque é melhor você ter um comportamento estranho do que não ter comportamento nenhum e o site não funcionar, exemplo. Entendeu? Então a premissa dele é essa. Então bora abastecer. Eu vou colocar um valor, vou abastecer de acordo com o valor. E aí o que ele está dizendo logo de cara? Ei, mano. Ele está dando dois erros, né? O primeiro foi a variável foi declarada e nunca foi usada. Então, vou fazer this.guess mais value. Aí ele já vai dar outro valor, né? Que é o quê? Ei, mano, o value é implicitamente this. Não, n. Ó, o valor é implicitamente n. Mas é melhor se você disser qual é o tipo que você espera. O value eu quero que seja um... Não. Beleza. Eu vou colocar agora a gasolina
fazer só assim, né? E aí vai dar erro onde? Quando estourar o tanto de tanque. Mas eu não vinculei aqui. Então aqui eu vou aqui, chain.set, no comando, qual é o comando aqui? O comando certinho. Leave show fill. Comando certinho. Aí eu vou invocar a minha função e vou chamar car.fill. Só que ele precisa de um valor, né? Esse valor eu vou tirar de onde? Do parâmetro, que o comando fill ele não tem um parâmetro. Do primeiro parâmetro. Se o chain, né, as correntes são os comandos, os parâmetros estão onde? No UI, no User Interface, né? Então, o meu fill, ele é do UI 1. Ah, só que ele está dizendo, ei, mano, isso daqui é um string e o fill está esperando um número. Como é que eu converto string para número? Max. Então, ele faz todos os casamentos certinhos para você. Você escreveu errado, botou aqui como texto, ele já cospe na tua cara. Idiota. E com esse tema do VS Code é aquele vermelho que chega faz assim no olho, né? É o vermelho que... Eu só coloquei isso daqui porque é mais legível, é fácil de ler, mas eu não uso essa não. Ah, beleza, então agora é para funcionar. E é para permitir que coloque a gasolina, mas ele vai estourar a gasolina. Ó. Ah, tá, ele não está aceitando o drive. É para ter drive de 10 pessoas e ele está dizendo que drive não existe. Então, bora botar lá o drive. Drive recebe um value, que é a quilometragem, é um number. E aí agora a gente vai para os vários testes, né? Porque pode dar uma carrada de erro. Quais são os erros que pode dar no drive? Primeiro teste que eu tenho que fazer é se tem alguém. Não há ninguém no carro. Então, se a quantidade de passageiros for igual a 0, fazer por partes, que nem o açougueiro. Já que você falou. Putz, não há ninguém no carro. Já dou um return, para não ficar criando um monte de indentação, vou agora para o próximo erro. Qual é o próximo erro? Se eu não tiver nada de gasolina, eu só dou o tanque vazio. Se desse, vamos sempre nos erros mais fáceis primeiro. Se a quantidade de gasolina for igual a 0, putz, ops, feio, tanque vazio, return, próximo. Se eu não consigo andar tudo, ele me manda andar 70 km, eu só consigo andar 50. Qual é o caso que isso acontece? Se a quantidade de gasolina é menor do que o tanto que ele quer andar. Eu ando a gasolina e aí eu dou mensagem de erro. Então eu vou logo dar mensagem de erro. Putz, para mensagem de erro. Tanque vazio após andar. Não é aqui, ó. Tanque vazio, eu tô pegando do teste, né? Tanque vazio após andar. Digo quanto foi que eu consegui andar, que é o que tem atualmente na gasolina, né? Mais quilômetros. Mas beleza, eu vou conseguir andar alguma coisa. Então, o tanto de gasolina que eu tinha, eu vou aumentar na quilometragem. Se eu tinha só 10 de gasolina, ele mandou andar 50, eu vou aumentar 10 na quilometragem. Desse ponto km mais o tanto que eu tenho de gasolina. E o tanto que eu tenho de gasolina vai para quanto agora? 0, porque eu gastei a gasolina toda. Não, na verdade, o puts, eu defini aqui embaixo como sendo, ó, o puts é o console.log. É só para ficar mais curtinho de escrever. Exato, que é, ó, aí vocês veem que eu deixei o último caso para o final. Porque se ele chegou aqui é porque ele tem gasolina suficiente para andar tudo, então ele não tem que emitir nenhum erro. Eu vou aumentar a quilometragem do tanto que ele pede e vou diminuir a gasolina
do tanto que ele pede. Entende? Aqui a ideia da construção em etapas é mais fácil pensar erro por erro, começando dos mais simples, entendeu? E aí, no último caso, eu deixo um caso que eu não tenho erro nenhum. Porque se eu tivesse com um monte de fiel se pendurado, tentar vincular a coisa com a outra, gastar... Não, mas caso por caso totalmente isolado, que é mais simples de fazer assim. Bora aqui pro teste. Pam, 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 pam. Ó, era para eu ter dirigido passageiro 0, dirigi 10, não há ninguém no carro. Ah, eu não coloquei o drive lá embaixo, não coloquei o drive. Chain.set, para o drive, eu vou pendurar qual função? A minha função vai chamar car.drive. Car.drive recebe um número. Eu vou tirar dos parâmetros, que estão bem aqui, né? É um número que está vindo do primeiro parâmetro. Porque ó, o comando drive, ele tem um número depois, que é o tanto que eu estou tentando andar. Entendeu? Todas essas palavras, elas são armazenadas nesse UI aqui, no User Interface. Então, se eu tenho um comando com vários parâmetros, eu digo qual é a chamada e eu vou passando os parâmetros para o meu comando, transformando em string, número e tudo mais. Que o URL é uma rede string. A primeira palavra vai ser drive e a segunda palavra vai ser o tanto que ele quer andar. Então, eu estou pegando a segunda palavra, transformando em número e mandando para o drive. Ah, tá. Valeu, desculpa. E aí, mas assim, a gente conseguiu terminar o carro, né? A gente acho que fez todos os métodos. Ficou faltando só um, que foi, ele provavelmente vai dar errado agora, que é quando eu tento botar mais gasolina do que cabe no tanque. E aí ele vai avisar que não bateu aí o tanque. Ó, tá vendo? Ó? Ele deixa... Hã? Não é, eu não implementei de propósito, então era para eu ter no máximo 100 litros e ele deixou eu colocar 200. Então eu tenho que ir lá no método abastecer e garantir que ele não vai estourar. Des.gas recebe mer.mínimo entre des.gas e des.gas máximo. Então, se eu tiver estourado o máximo, ele volta para o mínimo. Tu quer qual lógica? Tá. Aqui não é isso, não? Ah, tudo bem. Ó, qual é o primeiro caso? Não tem ninguém. Esse é fácil. Não tem ninguém, dá a mensagem, pega o beco. Segundo caso, não tem gasolina, manda mensagem, pega o beco. Terceiro caso, eu tenho menos gasolina do que o que ele me manda andar. Eu tenho 50 litros e para andar 50 quilômetros, ele me manda andar 70 quilômetros. Então, não consigo andar os 70 quilômetros, mas eu consigo andar os 50. Então, eu vou dizer, primeiro aviso dizendo, ó, eu só consigo andar 50 quilômetros. A minha quilometragem vai aumentar o tanto de gasolina que eu tenho, que são 50 quilômetros, e o meu tanque vai zerar. Eu tinha 50 litros e agora vai para zero. Ou seja, eu não vou fazer os cálculos com 70, que eu não consigo andar 70. Eu vou fazer os cálculos com o tanto de gasolina que eu tenho. Interessante. São cálculos simples, mas não são triviais. Você tem que pensar, né? Tem que virar o cangote assim, raciocinar. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, acho que eu saí do banheiro, mas como é que tu fez para dizer, tipo, quilometragem, um
value aí que o drive vai receber. Não, aqui quando você cria a função, você define o parâmetro que ela recebe. Não, sim, que é o valor. Exatamente. Mas como é que você consegue dizer que, tipo, não, esse valor aqui é o mesmo da quilometragem, né, de outra coisa? Não é assim. Por exemplo, eu não sei, vou criar um outro problema aqui. Por exemplo, criar um problema do zero. O tempo vai estourar, mas vamos lá. Copy mkdir novo, cd novo, copy // 002 solver.2.ts para cá. 6.000.md. Por exemplo, vou fazer um problema do zero, tá? Então, esse daqui é a descrição do texto. Aqui seria o meu teste. Tá vendo? Aí aqui eu diria que eu quero somar 3 elementos. Soma 3. Esse é meu parâmetro. O 4, o 5 e o 6. Entendeu? E o que é que eu quero que saia disso daqui? Eu quero que saia 4 mais 5 mais 6 é para dar 15, não é isso? E aí, end. Vou apagar aqui o carro, tá? Isso aqui já é outro código. Deixa eu ver se é outro código. Pronto, é outro código. Então, isso daqui é o teste. Isso daqui é o comando, soma 3. Vou apagar o carro que eu não estou mais usando ele. Vou deixar só aquelas outras coisas. Então, agora eu vou fazer uma função que some 3 coisas. Vai precisar de 3 parâmetros. É assim? Function soma 3. Ou então qualquer nome. Então, vai ser o A, que vai ser um number, o B, que vai ser um number, e o C, que vai ser um number. E eu vou retornar A mais B mais C. Tudo bem? O que é que eu tenho que agora vincular isso daqui com a corrente de execução? Então, eu vou fazer aqui chain.set. Qual é o nome do meu comando que está aqui? Soma 3. Poderia ser qualquer nome. O que importa é que o nome tem que casar. Por exemplo, vou colocar só soma. Então, no meu comando soma, ele vai executar o quê? Vai executar isso daqui. Onde é que vão estar todos esses parâmetros? Dentro do UI. Entendeu? Então, se eu pegar e der um console.log, exemplo, de 1 mais 2 mais 3, simplesmente peguei os 3 parâmetros e o console.log dos 3, o que é que vai aparecer? Vai aparecer 456. Vou rodar o teste aqui. Ó. Rodar o teste. O teste já é isso daqui. Readme. E peraí que tem que abrir o teste. Vocês veem, mas sempre tem isso daqui, né? Case. E o meu código é esse daqui. Ó. Soma 4, 5, 6. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu não quero somar ele assim, cru, né? O que é que eu quero? Eu quero os números. Ou eu poderia chamar a minha função. Eu não criei uma função? Se eu chamar a função soma 3 e passar o 1, o 2 e o 3, ele vai reclamar. Porque aqui eu estou recebendo números. Por que ele não reclamou que isso daqui é uma string? Era para reclamar. Aí aqui eu tenho que transformar isso daqui em... Peguei essas 3 strings e transformei em 3 números. Mandei para a função. A função pegou os 3 números, somou e me retornou a soma. E aí quando eu mandar testar, ele vai me retornar agora 15. Ele vai passar no teste.
Poderia ser quaisquer parâmetros com quaisquer nomes, um texto, uma coisa qualquer, entendeu? Então, a conversão a gente faz bem aqui. É que a gente pega os parâmetros, interpreta e joga para a função. A conversão ela dá aqui nessa linhazinha. E é aqui que eu integro as coisas. Se eu tivesse uma variável A que recebe 0. Então, se a pessoa... Vou criar um comando novo aqui, tá certo? O comando é que A é 7A. 7A. 7 underline A, 6. Eu quero que o 6 vá para o A. E quando eu mandar show A, quero que mostre o A. Então, nesse caso aqui, meus comandos seriam? Um deles seria o 7A, que vai pegar o parâmetro, que é o primeiro parâmetro, o I1, e vai colocar ele onde? Em A. A recebe o I1. O que é que ele está dizendo aqui? Ei, você colocou que o A é o número. Isso aqui é um string. Agora, eu tenho uma função que vincula isso. Vai pegar o primeiro parâmetro, quando a pessoa digitar, quando for 7A na entrada, e vai pegar esse cara aqui e vai colocar para dentro do A. Então, agora, depois disso, o A vai ser 6. Só que agora eu preciso de um comando de show. Show A. E aí, no show A, o que é que eu vou rodar? O console.log. Essa sala é boa. O projetor dela é bom. É ruim só que não tem as máquinas, mas a sala é legal. Sucesso, meu povo. Eu fiquei com uma dúvida aí, mas eu tô pensando mais tempo. E é sobre o quê? É uma palavra de lá do Drive. Eu vou falar algo, beleza. Só que. Porque assim, como é que o usuário, você declara, não, o valor é esse. Não, não é o usuário, é o teste que define isso quando ele invoca, quando tem lá escrito que drive 7. Drive 7 é a invocação do drive passando o valor 7. Por exemplo, é porque não é interativo. Não é, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Como, por exemplo, se eu estivesse fazendo em outra linguagem. Estivesse fazendo C++, por exemplo. Que o processo de entrada e saída é síncrono. Eu poderia dar um show e aí eu teria o carro. Eu poderia dar um enter e aí entrava uma pessoa. Se eu der o show, tem um. Aí deu o enter de novo e deu o show, agora tem duas. Se eu der o enter, é para ele dar erro, porque não dá mais para caber. Então aqui você tem um processo síncrono, né? Onde eu estou aqui inventando uma coisa e colocando ela do jeito que eu quero. Entendeu? Eu estou mandando dirigir 70 km, tanque vazio. Só que no caso do JavaScript, como ele não é síncrono, a gente já prepara todos os comandos de antemão. Esses comandos... Os comandos dele já estão todos enfileirados ali. Entendeu? Não é como aqui que eu digito e paro. Né? Não é síncrono, né? Valeu, pessoal. Até amanhã.